Olá para todos, iniciando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e continuando então essa série de vídeos que eu me propus a gravar para esse meu canal que começou lá em 2021, meados de 2021, fazendo quase 4 anos, onde em vários vídeos eu procurei trazer conhecimentos diversos sobre espiritualidade, sobre o conhecimento que eu adquiri em livros espíritas, espiritualistas, teosóficos, budistas e, enfim, N níveis de informação, mas também na área holística que eu atuo, no trabalho de terapias holísticas, e também no conhecimento da ciência tanto da física quântica, como da parte da mediunidade, da ciência que estuda hoje em dia a mediunidade, mas que a medicina, graças a alguns que estão mais na vanguarda, admitem e estudam todos esses aspectos transcendentes da vida material. E entre esses aspectos transcendentes da vida material existe a memória. E a gente vê hoje em dia um problema grave de memória na humanidade, onde não existe apenas uma deficiência de memória momentânea sobre coisas banais do dia a dia, mas sim uma deficiência de memória sobre coisas que aconteceram na vida de uma pessoa, e que ela começa a ter lapsos de memórias cada vez mais frequentes, lapsos de memórias de coisas que aconteceram ou coisas que ela recém fez e não lembra que fez, colocou um objeto num lugar e não lembra mais. Isso aí tem sido cada vez mais recorrente, esse tipo de problema, e é claro, a medicina identifica isso como um problema principalmente de Alzheimer, a falta da memória, a perda da memória devido a principalmente a idade avançada, onde a pessoa começa a ter toda uma questão de declínio de muitos aspectos do corpo físico, né? Mas que se observa que em outras pessoas isso não acontece, ou acontece de uma forma muito sutil, muito vago. E aí as pessoas dizem assim: o fulano ou a fulana tem uma memória boa, tem uma genética boa, né? Mas na verdade, se nós formos analisar esse aspecto da memória, diz muito respeito, e vocês podem observar no dia a dia de vocês. E quem atende pessoas na área da saúde, quem atende, que trata pessoas na área da saúde, vão poder observar que a memória está intrinsecamente ligada ao que a pessoa pensa e sente no seu dia a dia, o que a pessoa pensa e sente em relação ao mundo, em relação aos outros, em relação ao que faz, ao que vive. Então existe uma dificuldade muito grande de haver esse entendimento de o que é a memória realmente. Então a medicina alopática trata a memória como um funcionamento exclusivamente do cérebro físico, um funcionamento das questões de memória, do funcionamento do cérebro físico, dos neurônios, de química cerebral, de existir mais química de certas substâncias ou uma perda dessas substâncias químicas, e que facilitam ou não que a pessoa tenha a sua memória. Mas na verdade a gente observa que a memória é muito mais que isso, porque o que nós somos, na verdade, somos em essência espíritos imortais em evolução. Por isso que algumas pessoas têm uma memória mais aguçada, uma memória mais
completa, vamos dizer assim, e outras têm uma deficiência constante, se esquecem rapidamente daquilo que foi falado. E aqui num dos livros da Annie Besant, que é uma teosofista, o livro O Pensamento, ela fala da questão de que qual a causa de termos más memórias, lembrarmos muito das coisas que aconteceram ruins, e isso também é um fator muito presente e que faz com que, com o tempo, com o passar dos anos da vida atual, da encarnação atual da pessoa, ela vai começar a ter cada vez mais, vai alimentar cada vez mais as memórias ruins, desagradáveis. E vocês podem ver, se vocês pararem para pensar, geralmente se tem lembrança de coisas ruins que aconteceram conosco. Dificilmente a gente lembra de coisas boas, e por não se estar atento a esse detalhe, a pessoa passa a cultivar constantemente só más lembranças. Porque em uma certa época da minha vida aconteceu tal situação desagradável, e em outra época da minha vida aconteceu tal situação desagradável. A pessoa vai colecionando internamente todas essas más lembranças e vai deixando o cérebro embotado de todas essas lembranças negativas, e isso a nível energético, a nível sutil, a nível dos corpos mentais, do mental superior e do mental inferior, que são os corpos ligados à parte mental, o mental superior à parte mais abstrata, o mental inferior mais à parte do raciocínio, da razão. Tudo isso vai fazendo com que esses corpos fiquem bloqueados, e cada vez que nós temos uma lembrança recorrente negativa de algo que aconteceu para nós, e é claro, a lembrança vai estar ali presente, mas não necessariamente nós temos que acessá-la seguidamente e falar sobre ela e descrevê-la para as outras pessoas, ou mesmo ficar pensando naquilo que um dia aconteceu de ruim. E aí a gente entra também na questão de por que aquilo aconteceu, né, na vida da pessoa. Quais os fatores que fizeram que determinada coisa acontecesse, e o que eu posso tirar de benefício, o que eu posso tirar de aprendizado diante daquilo que aconteceu de ruim. Então as pessoas terminam ficando, nós seres humanos encarnados, terminamos cultivando constantemente a coisa que aconteceu ruim, desagradável, falando sobre isso, repetindo sobre isso, e se não falar, a gente fica mentalmente pensando e repensando e relembrando, e daqui a pouco acontece uma outra coisa desagradável, e a pessoa faz com que o cérebro dela, a parte neuronal, além dos corpos sutis, que é a causa primeira, né, que vem do espírito ainda imperfeito, espírito ainda em evolução, vai ter os corpos mentais, o mental superior e o mental inferior, constantemente naquela sintonia negativa, naquela sintonia de sofrimento, naquela memória do sofrimento, daquilo que aconteceu. E junto com isso vem uma série de aspectos emocionais negativas, emocionais como revolta, emoções como revolta, como insatisfação, como ansiedade. Então essas memórias desencadeiam toda uma sequência desagradável, e aí a pessoa se acostuma, porque infelizmente o nosso meio que a gente vive, a sociedade que nós vivemos, as famílias, elas muitas vezes são acostumadas a fazer isso, a lembrar aquilo que é ruim,
a lembrar daquela tragédia que um dia aconteceu, e a pessoa se acostuma então a armazenar e a desencadear todos esses processos negativos. Então a pessoa termina sendo uma construtora constante de lembranças ruins, desagradáveis. E o cérebro fica repleto dessas lembranças, a pessoa vai vivendo e diminuindo o seu padrão mental, o seu padrão emocional, o seu padrão energético, e isso inevitavelmente vai atingir o corpo físico. Então o corpo físico vai responder de alguma maneira a toda essa densidade, a todas essas cenas de memória desagradáveis que correm na mente da pessoa, onde ela lembra que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquele outro, e que ela ficou assim, que ela ficou assado, enfim, todo um desencadeamento bem desagradável. E isso faz com que, por exemplo, o chakra coronário no topo da cabeça, mais o chakra frontal na frente da testa, no meio da testa, e o chakra laríngeo e o chakra cardíaco, sendo que o coronário, o frontal e o laríngeo são os 3 chakras superiores. Então tudo que é mental, tudo que é lembrança, tudo que é memória atinge diretamente esses 3 chakras, gerando bloqueios. Quando são memórias negativas cultivadas, geram bloqueios constantes no cérebro físico, ao ponto de que a pessoa, só de lembrar que, vamos supor que amanhã vai ser segunda-feira e que ela vai sair do fim de semana de descanso e ela vai ter que voltar a trabalhar, já desencadeia uma baixada de padrão de energia. Aí ela lembra que o time dela perdeu o jogo, desencadeia uma nova sequência de má memória, baixa mais o padrão mental dela. Aí ela lembra que ela se desentendeu com o chefe, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, e vai alimentando e realimentando uma série de memórias pequenas que não trouxeram nenhum desequilíbrio maior, nenhuma desarmonia maior, mas que são o suficiente para deixar a pessoa sempre para baixo, a pessoa sempre com um padrão mental, um padrão energético, a sua aura, que a aura é a somatório das energias dos corpos sutis que estão atuando no corpo físico enquanto estamos encarnados. Então faz com que essa aura fique sempre densa, sempre desvitalizada, os chakras constantemente bloqueados, principalmente o coronário, o frontal e o laríngeo. Então, se a pessoa não quiser fazer uma vigilância, se ela não começar a iniciar uma vigilância, um trabalho interior de mudança desses aspectos, essas tendências negativas, ela vai inevitavelmente, quando chegar numa idade mais avançada, e há casos de pessoas que até com 40 anos já têm Alzheimer, ou até menos, e ela vai ter uma sequência de armazenamento negativo, de memórias negativas da atual existência, da atual encarnação, e com isso ela vai constantemente desencadear desarmonias que nem existem, desarmonias de coisas que na verdade seriam coisas pequenas, passageiras. Por exemplo, o time que eu torço perdeu a última partida, sim, mas e daí? Tudo bem, vamos ver as próximas, se é que é interessante ficar se detendo nisso, né, nesses assuntos. Mas na economia ou na política está acontecendo XY coisa, desencadeia de novo aquela memória negativa.
Então, se a pessoa não se conscientizar de fazer um trabalho interno, de começar a modificar esse padrão de memória constantemente realimentado, a pessoa vai ficar enferma, ela vai desencadear N problemas de saúde que, a princípio, a medicina alopática, a medicina comum, ocidental, não vai identificar qual a razão. Vai dizer, a pessoa está com a pressão arterial alta, a pessoa está com estresse, a pessoa está com insônia, a pessoa está com falta de memória. Então tudo isso, ansiedade, tudo isso desencadeado por essa sequência, a princípio não evidente, de pensamentos, de lembranças negativas. E mais um agravante, essa lembrança constante das coisas negativas pequenas que acontecem no dia a dia faz com que a pessoa termine entrando em sintonia com existências de passado dela, encarnações de passado, onde ela passou por situações desagradáveis, onde acontecimentos desagradáveis ocorreram com ela, e ela inconscientemente ela vai estar com esse pensamento negativo de hoje, alimentando, realimentando aquela lembrança negativa que está a nível inconsciente nos corpos sutis. Por que inconsciente? Porque o cérebro físico não vivenciou as experiências de outras vidas, obviamente. Era um outro corpo físico que a pessoa tinha. Mas esse corpo físico atual, ele recebe os impulsos, as influências dos corpos sutis. Então, na verdade, nós somos um todo integrado. Os corpos sutis vão passando todo o conhecimento, todas as vivências que passou para o novo corpo físico quando ele reencarna. Gradualmente, esse corpo físico vai absorvendo essas informações, vai assimilando essas informações. Então, se o ser não se trabalha, não faz um trabalho interno de decisivamente controlar essas memórias negativas, de decisivamente não dar importância aos acontecimentos negativos, claro, a pessoa passou por aquilo, até sofreu, é natural, mas ela não fica alimentando, realimentando, trazendo à tona uma série de aspectos negativos, como a revolta, como a desarmonia em relação a A, a B ou a C. Então, se a pessoa não faz essa vigilância, essa higiene mental que tantos falam, né? Se ela não faz essa vigilância, higiene mental, e somente a própria pessoa vai conseguir fazer isso, ela pode começar a se dar de conta, mas eu estou de novo pensando, lembrando tal coisa. Nossa, mas eu estou de novo lembrando daquilo lá. Eu vou começar nesse estado de vigilância, eu vou começar a modificar as minhas memórias. Por que a pessoa não lembra coisas boas? Vocês já repararam para pensar nisso? Por que as pessoas raramente lembram de coisas agradáveis? Até lembram, claro, podem lembrar, mas a maioria das lembranças são negativas. Em vez de lembrar de uma ocasião que a família toda estava reunida, fazendo uma festa, todos sorrindo, agradáveis, todos se dando bem, a pessoa vai lembrar do dia que houve uma briga na família, que foi desagradável, que gerou XY coisa e tal. Ao invés da pessoa lembrar de momentos agradáveis com alguém da sua família, ela vai lembrar dos momentos desagradáveis. Então tudo isso aí vai realimentando aspectos negativos mentais e emocionais, e que vão nutrindo o lado negativo da própria pessoa. A pessoa vai ficando com a energia sempre baixa, padrão energético baixo,
Os chakras ficam sempre em defasagem energética, os corpos sutis ficam em defasagem energética, e as nossas células, as nossas estruturas subatômicas, as partículas que compõem o nosso corpo físico, vão ficando impregnadas de uma energia muito baixa, densa, uma energia muito negativa. E isso ninguém vai tirar da pessoa. Os amigos espirituais superiores vão ajudar a pessoa em processos de cura, mas se a pessoa fizer a sua parte. Então, no momento que a pessoa se conscientiza que ela está alimentando esses aspectos negativos dentro dela, ela pode pedir uma ajuda superior, ela pode até pedir uma cirurgia espiritual, um atendimento de cura, fazer trabalho de meditação, onde ela vai procurar pensar em coisas boas, positivas, vai se ver diante de uma paisagem bonita no meio da natureza, em situação agradável, feliz. E isso faz com que ela mantenha uma sintonia mental e emocional positiva, um padrão vibratório elevado, harmônico, onde ela pode mentalizar aquela circulação de energia que eu já falei em outros vídeos, onde vai limpando, vai transmutando os chakras, vai transmutando os corpos sutis e inclusive o corpo físico. Então, se a gente se cuidar, se a gente procurar ter atenção sobre a nossa memória, o que a gente alimenta como lembrança, o que a gente faz questão de lembrar, a gente vai começar a identificar todos esses padrões negativos e com isso a gente começa a mudar esse padrão negativo, a gente começa a transformar esses padrões negativos, inclusive de outras vidas. E aí a pessoa vai começar a ficar mais otimista, a pessoa vai começar a ter mais fé, ela vai ter sentimentos mais harmônicos, equilibrados, como uma decorrência, e vai ter mais saúde física. E aí doenças como o Alzheimer certamente não acontecerão, porque todo esse padrão, todo esse colapso de energias densas que afetam o cérebro físico via a conexão dos corpos sutis com as glândulas e com os chakras, né, e com as glândulas que existem no nosso corpo, principalmente chakra coronário, glândula pineal, chakra frontal, glândula pituitária, chakra laríngeo, glândula da tireoide, paratireoide, e chakra cardíaco da glândula timo. Então, o chakra cardíaco e o laríngeo são afetados principalmente pela parte emocional. Então, se nós começarmos a fazer esse trabalho interno, esse trabalho de autoconscientização, dessa vigilância daquilo que nós pensamos, das memórias que nós cultivamos, nós vamos certamente proporcionar a nós mesmos momentos mais felizes, uma vida mais harmônica, mais feliz, mais leve e mais saudável. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão sobre o que é a memória, sobre a importância da memória que a gente cultiva no nosso dia a dia e ficarmos mais vigilantes sobre tudo isso. Então, por hoje é isso aí, até próximo vídeo, onde estarei trazendo novos conhecimentos. Até mais!